E aí, podemos julgar ou não? Porque geralmente nós ouvimos as pessoas falarem assim, olha, não julgueis, né? E aí nós precisamos saber o que é que a Bíblia fala a respeito disso. Geralmente quando alguém fala sobre isso, eles pegam aquele verso que está em Mateus capítulo 7. E se você puder abrir aí, nós vamos acompanhar. Mateus capítulo 7, o verso 1 diz assim, não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro, né, que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? E fala assim, ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, estando com a trave no seu olho. Ou seja, você está com um pecado ainda maior, com um problema ainda maior, e está condenando seu irmão. Então Jesus fala assim, hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Tá ok? O que Jesus está dizendo não é para as pessoas não julgarem. O que ele está dizendo é para as pessoas não julgarem da forma errada. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas fazem julgamentos simplesmente pelo que parece. E aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 7, Evangelho de João capítulo 7. Mas antes disso, eu queria explicar a questão do julgamento. Por exemplo, as pessoas não compreendem uma diferença entre julgar. João capítulo 7, eu vou ler aqui o verso 24 para você entender o conceito. João 7, 24. Vai explicar que nós devemos fazer julgamentos, mas esses julgamentos têm uma regra, tá ok? Então diz assim, não julgueis segundo a aparência. Você não pode julgar uma pessoa pela aparência. E ele fala assim, mas julgai, aí olha, agora já está mandando julgar, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. O que ocorre aqui? O que está sendo ensinado é, você não pode julgar uma pessoa pelo que parece. Você não pode virar para alguém e falar assim, olha, essa moça parece uma prostituta, então ela é prostituta. Não. Você não pode julgar uma pessoa e falar assim, fulano parece que ele é ladrão, né? Ah, então ele é. Ah, essa pessoa parece. Não. Você não pode julgar a aparência, mas você deve julgar segundo a reta justiça de Deus. Agora eu te pergunto, se uma pessoa se prostitui, o que ela é? Ela é uma prostituta ou um prostituto, certo? Se uma pessoa rouba, o que ele é? Ele é um ladrão. Então você não está julgando pela aparência, mas pela prática dessa pessoa. Então aí está a diferença de quando nós aprendemos o que é julgar. Por isso, João 7, 24 diz assim, não julgueis segundo a aparência, mas julgai, aí já está mandando você julgar, como segundo a reta justiça de Deus. O que é isso? Segundo a palavra de Deus. Como eu vou poder proceder da maneira correta diante do Senhor, se eu não sei discernir? Porque a palavra julgar e discernir estão coligadas. Se eu não sei julgar entre o certo e o errado. E como eu vou saber julgar o certo e o errado? Pela palavra de Deus. Davi fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É pela palavra de Deus que eu consigo ter o discernimento entre o bem e o mal. Porque no mundo hoje, a Bíblia fala que há pessoas que falam que elas trocam o mal, chamam o mal por bem e o bem por mal. Como é que eu vou saber julgar segundo a maioria? A Bíblia fala, não siga a maioria para distorcer o juízo. Não podemos fazer isso. Então, o que é isso? Eu volto de novo no verso principal, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. O que estava acontecendo em Mateus 7, quando Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, é porque a pessoa estava com algo muito maior no olho, ou seja, com um problema muito maior, e acusando, apontando o dedo para quem estava com um problema menor. Jesus não fala para ele não tirar o problema do olho do outro. Ele fala assim, ó, primeiro, seu hipócrita, tira o problema que está na sua vista, e aí então você vai cuidar de resolver o problema do seu irmão. Ele não está dizendo para você deixar o seu irmão com problema. Ele só está dizendo o seguinte, quando você for corrigir alguém, verifica a sua vida, examina a sua vida, e aí então você cabe
a você ajudar o seu irmão. Não é? Ele não está fazendo uma proibição de um julgamento, pelo contrário, seria até incoerente fazer isso. O que ele está dizendo é que esse julgamento não pode ser de qualquer maneira. Então a primeira coisa que nós aprendemos em João 7,24 é que nós devemos julgar segundo a reta justiça de Deus, ou seja, segundo as Escrituras. Segundo ponto, nós vamos ver vários motivos para você julgar e como deve ser feito esse julgamento. Tá? É que nós precisamos julgar sabendo o que é justo, certo? Então, Lucas 12:57 fala assim: e por que não julgais também vós, por vós mesmos, o que é justo? Irmãos, nós precisamos saber, mas a reta justiça de Deus, que nós vamos descobrir o que é justo, é pela palavra de Deus. Será que é justo, por exemplo, o que os governos brasileiros, o governo brasileiro de modo geral, está fazendo com a população, isso é justo? Nós precisamos ter um discernimento bíblico e é só as Escrituras que vai me dar o caminho se eu estou ou não fazendo um julgamento justo. Né? Terceiro ponto, a gente precisa julgar todas as coisas. Irmão, inclusive essa mensagem que você está ouvindo, você precisa julgar ela segundo a palavra de Deus. Tá? Você precisa julgar todas as coisas. Paulo fala em 1 Coríntios 2,15 o seguinte: mas o que é espiritual discerne tudo. O que é discernir? Discernir é julgar. É ter um critério entre o correto e o errado. E isso eu consigo pela palavra de Deus. Então, o que é espiritual discerne tudo. Então, irmão, se você é espiritual, e ser espiritual não é ficar simplesmente tendo dons espirituais. Ser espiritual é ter a mente de Cristo. Você vai discernir tudo entre o que é justo e o que é injusto. E é por isso que você consegue amar o próximo como a si mesmo. Porque você consegue entender se é justo o que eu estou praticando com essa pessoa ou não. Então eu estou fazendo julgamento das minhas práticas para entender se essa prática agrada ou não ao Senhor. Olha, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Olha o que a palavra de Deus diz. Examinai tudo. O que é examinar? Examinar é julgar, é discernir, é averiguar os fatos, ver se aquilo é bom ou não. Examinai tudo. E guarde, retende o bem. Como é que eu vou separar o bem do mal? Fazendo um julgamento. Então eu preciso julgar todas as coisas. Uma coisa que as pessoas precisam entender é isso. Julgar não é apenas para condenar, mas para separar o bom do mal. É necessário fazer isso. E aí você que está chegando depois, eu peço que você volte o vídeo para ver o início, para entender qual é a falácia que se tem nas igrejas hoje. Qualquer coisa que você fala contra o pecado, as pessoas têm um argumento: não julgueis. Né? E pior é quando a pessoa fala assim: olha, só Deus pode me julgar. E eu te pergunto, você não tem medo disso? É Deus que vai te julgar. Você não tem medo disso? Né? Então vamos lá. Nós precisamos julgar o pecado na igreja. O que é a igreja? É a reunião dos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo. Tá ok? Então Paulo fala assim, 1 Coríntios 1 Coríntios 5, verso 12, ele fala assim: por que tenho eu, né? Por que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós mesmos os que estão dentro? O que ele está dizendo é o seguinte: vocês precisam julgar a situação que está acontecendo aí dentro. Havia um problema grave ali dentro da igreja de Corinto, e nesse caso era um rapaz que estava ficando com a madrasta, né, com a mulher do seu pai. Isso era algo terrível e que a igreja não podia concordar com isso. E Paulo repreende eles duramente e fala assim: olha, vocês sequer se entristeceram, vocês estão sem noção do bem e do mal, do que é certo, do que é errado. Né? Então Paulo vai lá e faz um julgamento e fala assim: olha, vocês não podem julgar entre vocês mesmos, eu preciso julgar os que estão de fora. Julgue essa situação aí. Outra coisa que precisa ser julgada, irmãos. Olha, entenda que julgar não é condenar, é discernir o bem e o mal, né? É examinar a situação. E aí um julgamento, ele não vai ser para condenar, ele vai ser para restaurar. Porque a Bíblia fala em Hebreus, deixa eu abrir aqui, terceiro capítulo de Hebreus 3, verso 13, fala assim: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então o que ocorre? Irmãos, todos nós precisamos ser exortados todos os dias, porque o pecado ele é devastador na vida de um crente. Tá?
Então vamos lá. Quando alguém é repreendido contra o pecado, o que geralmente ele fala? Não me julga. E isso não é bíblico, tá? Nós somos um corpo e precisamos estar alimentando um ao outro, advertindo um ao outro, exortando um ao outro em todo o tempo. Nós precisamos julgar também alguns problemas entre os irmãos, tá? Isso precisa ser julgado na igreja, não é lá fora, não é? E também não é para ser jogado lá de fora os problemas que estão acontecendo numa comunidade, como numa família. Eu jamais vou ficar expondo a minha família para todo mundo com os problemas que tem em casa ou não. Assim também o corpo de Cristo, né? E aí falta às vezes sabedoria para a igreja trabalhar com essa situação. Olha o que Paulo fala aos primeiros Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 1 ao 5. Ele diz assim: ousa, olha, isso é ousadia. Ousa alguns de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Se um irmão está tendo um problema com o outro, vai levar ele na justiça primeiro? Você não vai primeiro resolver a situação na igreja, né? Ele diz: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Né? Então ele fala assim: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Por que a igreja não estava discernindo e julgando a causa entre um irmão e outro? Era um dever fazer isso, né? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a essa vida, põe-vos para julgar os que são de menos estima na igreja. Para vos envergonhar, vos digo, Paulo falando, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Eu falo, não tem nenhuma pessoa sábia nessa igreja, eu estou falando isso para envergonhar vocês, Paulo dizendo aos Coríntios. Não tem nenhuma pessoa sábia que pode sentar e dar um conselho e corrigir a situação no Senhor. Aí vocês estão levando isso para o mundo, né? E está expondo a igreja à vergonha. Né? Quantas vezes juízes aí no mundo falam assim: olha, é por isso que eu não sou crente, porque fica aí um pastor jogando o outro na justiça para tomar a igreja do outro, fica uma pessoa que fala que é irmão em Cristo dando prejuízo no outro, né? E essas coisas são julgadas pelo mundo. E por isso que Paulo fala na ceia, ele fala assim: ó, examinai, pois, a si mesmo. Ele fala, porque se você se examinar, se nós examinássemos a nós mesmos, examinar e julgar, tá? Não seríamos condenados com o mundo. Ele está falando de algo sério ali. Sexto ponto, devemos julgar a pregação. Olha que coisa importante, irmão. Você sabia que toda pregação que você ouve, você precisa julgar ela para ver se ela é de Deus ou não. E qual é o critério para eu julgar uma pregação e saber se ela é de Deus ou não? Se essa palavra está vindo realmente da palavra de Deus. Então, como é que eu faço para julgar as escrituras? Paulo estava elogiando, tá, o pessoal de Bereia. E ele fala assim, olha, e estes... os judeus que estavam em Bereia, ouvindo a pregação da palavra de Deus pela primeira vez ali, pelo jeito era a primeira vez, ele fala assim, ora, estes eram judeus, hein? Não era igreja ainda não. Foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Isso foi bom. A primeira coisa de quem realmente tem o coração na verdade. Esses judeus aqui estavam com o coração plenamente aberto. Ele fala assim, olha, a primeira coisa, de bom grado receberam a palavra. Eles receberam com alegria. Isso é ótimo. Examinando, julgando, discernindo, separando o que é verdade ou não. Examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram de fato assim. Então Paulo está elogiando uma igreja, né? Aliás, um grupo de pessoas que estavam julgando a sua pregação. E olha que ele tinha autoridade apostólica, a qual a Bíblia fala que nós estamos debaixo da doutrina dos apóstolos. Resumindo, tudo que Paulo falasse é verdade, mas mesmo assim, eles estavam julgando e Paulo, ao invés de falar assim, bater no peito, fala assim, que é isso? Você está duvidando da minha autoridade apostólica? Ah, vocês estão me desprezando? Não, Paulo não fala isso, Paulo elogia eles. Paulo falava, parabéns, que aquele pessoal de Tessalônica, aliás, de Bereia, foram mais excelentes do que os de Tessalônica. E olha que teve grandes revelações para os tessalonicenses, né? Foram mais excelentes porque eles receberam a palavra com bom grado, né? E
eles examinaram todos os dias se as coisas realmente eram assim. Eles abriram a Bíblia, irmão. Você está ouvindo a pregação, tem pregador pregando um monte de coisa e as pessoas estão lá engolindo, engolindo, engolindo. Aí você fala, irmão, isso não está na Bíblia. Aí ele não abriu a Bíblia para conferir, né? Aí ele fica repetindo, Paulo caiu do cavalo e que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Isso não, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Por que as pessoas ficam repetindo essas coisas? Porque elas não procuram examinar as Escrituras. E Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras, né? Ele fala, examinar as Escrituras. E aqui Paulo está falando que eles foram bons porque eles examinaram, conferiram e então eles creram na pregação de Paulo porque eles conferiram e testaram. Realmente é isso mesmo. Eles não ficaram presos nas suas tradições. Eles conferiram se as coisas realmente eram daquela forma, tá? Então você já percebeu que você tem que julgar também a pregação. Olha, você tem que julgar o ensinamento que recebe, inclusive esse que você está recebendo agora. Tá? Você não pode engolir tudo e falar assim, eu confio no pastor Felipe, eu confio no fulano de tal, eu confio no fulano de tal. Não, 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 não. Você tem que confiar na palavra de Deus. Se aquilo que a pessoa estiver ensinando está realmente na palavra, glória a Deus. Se está de acordo com o contexto, glória a Deus. Se não, o que Paulo fala? Ele falou lá em 1 Tessalonicenses 5:21, examinai tudo e retende o bem. Tá? É como um peixe que você vai comendo, um peixe delicioso, mas ele está cheio de espinho. Então o que você tem que fazer? Você come aquela carne gostosa, né? E depois tira o espinho e joga fora. Isso é examinar, isso é fazer um julgamento de uma pregação, um julgamento de um ensinamento. Só vou abrir um parênteses, porque é o seguinte, julgar uma pregação, irmão, não é olhar com olhos críticos para fazer aquela crítica de zombaria, aquela crítica procurando defeitos, não é isso. Isso aí não provém de Deus, irmão. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas vendo vídeos ou ouvindo a pregação na própria igreja e a pessoa se fecha e não quer mais ouvir a pregação. Você fala assim, por quê, irmão? Porque eu ouvi ele falando uma coisinha lá que eu discordo. Irmão, uma coisinha que discorda não quer dizer que você vai jogar toda a mensagem no lixo, não é? Porque, na verdade, todos nós podemos errar em qualquer parte. A Bíblia fala que nós tropeçamos em palavras. Eu mesmo posso até soltar uma palavra aqui fora do contexto, mas isso não quer dizer que o conteúdo todo tem que ser jogado fora. E eu vejo pessoas se travando, sabe, durante uma pregação ou durante qualquer circunstância, porque ele está fazendo um julgamento errado. Ele tá olhando para um problema, às vezes, que nem é pecado e que nem está tão errado assim. Por exemplo, se uma pessoa estiver pregando e falar que Deus mudou o nome de Paulo para Saulo, eu não vou deixar de ouvir a pregação dele e falar que não provém de Deus e nada. Embora eu saiba que Deus não mudou o nome de Paulo para Saulo, que ele tinha esse nome hebraico e latino, eu não vou julgar o restante da mensagem dele, porque isso não tem conteúdo doutrinário, isso não vai influenciar em nada, isso não vai trazer prejuízo, dano para a igreja, tá certo? Nem para a minha vida. E eu não posso desprezar meu irmão no nível do conhecimento dele. Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada de você simplesmente achar que você é sábio demais e que você sabe tanto que está a nível de desprezar os outros. Isso é diabólico, né? Não é esse tipo de julgamento que eu estou dizendo, é um julgamento doutrinário, onde alguém vai começar a falar algumas coisas e essas coisas que ele está falando não provêm da palavra de Deus. Continuando, você já sabe que tem que julgar a pregação e julgar o ensinamento. Olha o que Paulo fala, 1 Coríntios 10:15, tá? Ele fala assim, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Paulo está dizendo, estou falando como pessoas entendidas, vocês aí, né? Paulo dizendo, julgue vocês mesmos o que eu estou dizendo. Então o que acontece? Eu não sei nem para qual lado que eu olho aqui, né? Mas tá bom. Então ele fala, julgue o que eu estou dizendo. E aí é um apóstolo que está dizendo, vocês precisam julgar aquilo que eu estou falando, né? Devemos julgar as nossas ações. Irmãos, realmente nós precisamos julgar aquilo que tem acontecido conosco. Tá? E aí, 1 Coríntios 11:31 e o verso 20, eu vou ler o 28 primeiro, né? 1 Coríntios 11:28. Examine-se, pois o homem, ou julgue-se, tá? Pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Verso 31. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. O que ele está dizendo, irmão? Se você se julga da maneira correta, você não vai ser condenado com o mundo, certo?
Isso para quem sabe ler um pingo é ponto, né? Para quem sabe ler mesmo um pingo é ponto, não é letra, né? Nós devemos julgar as profecias. Irmãos, olha o que Paulo fala, 1 aos Coríntios 14, 29. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Certo? Você não pode receber uma profecia e simplesmente falar, amém, glória a Deus, muito obrigado, Senhor, é isso que eu precisava ouvir. Não, 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 de forma alguma. Você precisa julgar essa profecia segundo a palavra de Deus. Olha, eu me lembro quando eu era mais novo que eu ouvi algumas profecias. Eu fui criado em um ambiente onde profecia, dons de línguas, e isso não era novidade, tá? Eu não duvido e eu creio, né? E não tem como eu duvidar, sendo que a palavra de Deus fala isso claramente. E um dia desse eu quero falar sobre dons de línguas, porque eu sei que há muitas críticas de pessoas que se acham que compreendem a palavra de Deus, mas infelizmente eles têm anulado a ação do Espírito Santo hoje, dizendo, né? Anular não, eles têm anulado nas suas mentes a ação do Espírito Santo, dizendo que eles têm um discernimento bíblico para isso. Então eu quero falar sobre isso depois. Mas veja bem, profecia, irmãos, eu já vi tanta profecia falsa, né? Já teve circunstâncias que eu tive que pedir a pessoa para parar de profetizar na igreja, né? E ainda bem que eu já tinha dado um estudo bíblico sobre profecias. E eu quero fazer um vídeo sobre isso. E aí a igreja não ficou escandalizada porque eles já entendiam o que estava ocorrendo. Não se pode permitir uma pessoa entregar uma falsa profecia na igreja e você não questionar isso, tá? Porque ia causar um dano geral. Foi essa a necessidade. Mas eu vi já profecias absurdas. Por exemplo, profecia de alguém que se ofereceu falando assim, olha, eis que tenho preparado para ti um varão, e aí a mulher era casada. E o camarada estava se oferecendo, falando que o varão era ele. Sabe, julgue segundo a palavra de Deus. E, infelizmente, teve um pastor em Belo Horizonte que recebeu uma profecia de uma mulher, falando que Deus tinha preparado uma varoa, e ele era casado, mas falou que a varoa era a filha dela, e a filha dela era bonita, né? Então, o que aconteceu? Ele separou, e aí casou com essa moça, segundo a profecia. Tá brincando, né? Isso não é coisa de Deus, não. Julgar as coisas segundo a palavra de Deus. O que a palavra de Deus fala? Que adultério é pecado, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então, ele tinha que ter julgado isso aí segundo a palavra de Deus. Deus jamais vai te mandar fazer algo que vai contra a palavra dele. Isso é fato. Inclusive vingança, tá? Existem profecias absurdas. Então você sabe que precisa julgar a pregação, julgar o ensinamento, julgar as suas ações, julgar as profecias e julgar os espíritos para ver se isso é de Deus ou não. E aí precisa ter cuidado para julgar os espíritos, porque tem algo que pode ser de Deus e você fala que é do diabo, e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. É o que estava acontecendo com Jesus, expulsando demônios, e vieram os fariseus falando, ele expulsa demônios por Beelzebu, que é o chefe dos demônios. E Jesus fala, olha, cuidado, porque todo pecado que o homem cometer pode lhe ser perdoado. Mas ele fala assim, mas o que blasfemar contra o Filho tem perdão. Agora, o que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, esse não tem perdão, de forma alguma, né? Então, qual era o erro que eles tinham cometido naquele momento? Atribuir uma obra de Deus, feita pelo Espírito Santo, a Satanás. Isso é do diabo. Isso tem que tomar muito cuidado. E aí, dependendo do nível de conhecimento da pessoa, ele vai blasfemar contra o Espírito Santo, sim. Então é grave, né? Nós precisamos tomar cuidado com isso. Por que eu tenho que julgar o espírito dos profetas, né? Primeira carta de João, não é o Evangelho de João, primeira carta de João, capítulo 4, verso 1. Diz assim, amados, não creiam em todo espírito. Olha que advertência legal. Amados, não creiam em todo espírito, mas provai. O que é isso? Julgar. O que é provar? Colocar algo à prova. Você está colocando aquele espírito à prova. Você está julgando se ele é um espírito de Deus ou se ele não é. Então, não creiam em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Você precisa fazer isso. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Já muitos falsos profetas já tinham. Imagina hoje, né? Se naquele tempo, aos cuidados dos apóstolos, a igreja estava infestada de falsos profetas. Entenda bem, eram os apóstolos que estavam ali naquele tempo.
já tinha falsos profetas, imagina hoje, né? Então ele fala assim, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então cuidado quando alguém vem trazer profecia para você. Eu te digo mais, quando a pessoa ela é falso profeta, ele tem um zelo muito grande e você precisa tomar cuidado com isso, de ficar visitando muitas casas, né? E aí nessas casas ele gasta tempo te ouvindo, ele ouve seus problemas, ele ouve suas dificuldades e você vai se derramando, você conta coisas profundas e até você esquece que contou aquilo, mas esse camarada ou essa camarada não vai esquecer isso. E num tempo oportuno, principalmente em frente a uma multidão, quando estiver na frente da igreja, ele vai falar, ó, tem uma pessoa aqui que Deus está me mostrando, que está passando por isso, e tudo aquilo que você falou para ele está guardado lá para essa pessoa. Tá? E aí essa pessoa fala isso, aí você fala, nossa, Deus do céu, é para mim. Só eu sabia disso. Oh, você já entregou tudo. E aí, como você está emocionado, aí a pessoa fala assim, é verdade ou é mentira? Aí você fala, é verdade. Oh, maravilha. Irmãos, cuidado. Deus revela o profundo e o escondido. Sim, isso é fato. Irmãos, eu recebi já profecia assim que cumpriu na risca. Coisa assim impossível, Deus foi lá e fez. Por meio de profecia, Deus tinha me avisado. Mas a Bíblia alerta para os falsos profetas. O cuidado que nós precisamos ter é entender uma coisa. Se Deus fala para tomar cuidado com os falsos, é porque também há os verdadeiros. E você tem que tomar cuidado para não julgar o verdadeiro pelo falso. Ok? Nós devemos julgar as obras más. É lógico, né? Efésios 5, verso 11. Paulo fala assim, e não comuniqueis com as obras infrutíferas, infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Como que eu vou julgar se uma obra é má ou se ela é boa? Pela palavra de Deus, não é isso? Então, a palavra de Deus é a régua para eu poder fazer um julgamento de qualquer circunstância. Agora, eu preciso entender que eu só posso julgar segundo as Escrituras. Eu não posso julgar segundo o que eu acho, segundo o que eu penso, segundo o que eu acredito, segundo o que eu aprendi, segundo a tradição, segundo a maioria. Não, eu preciso aprender a julgar segundo as Escrituras. O que a Bíblia diz disso? É certo, por exemplo, a pessoa está adulterando. O que a Bíblia diz? Quem adultera é adúltero. Então ele não está salvo, porque os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Se ele se arrepender, glória a Deus. Aí é outra conversa. Mas enquanto ele permanecer na prática do pecado, ele não está salvo. Eu não estou julgando essa pessoa segundo a aparência, mas segundo a obra. E aí Jesus fala sobre isso. Então, quando fala sobre essa questão de não julgar, né, que eu falei no início, Mateus 7, do verso 1 ao 5, Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Se você julga fora da palavra, cuidado, você está se condenando, não é isso? Ele não fala para não julgar, ele diz assim, tira primeiro, né, a trave do seu olho, e então você vai cuidar de tirar o argueiro, o cisco que está no olho do seu irmão. Não é para deixar ele com o cisco no olho, é para ir lá limpar o seu olho primeiro, e depois ir lá ajudar o seu irmão, né? Então ele não está falando que não é para julgar, literalmente. Ele está dizendo para você não julgar de qualquer maneira. Outra coisa, você deve julgar as práticas das pessoas, não julgar as pessoas pela aparência. Ah, se a pessoa parece ser assaltante, então ele é. Não, mas se a pessoa cometeu o assalto, o que ele é? Assaltante. Ah, se a pessoa parece uma prostituta, o que ele é? Prostituta, ele parece, não, ele não é, mas se a pessoa se prostitui, o que ele é? Prostituta. Você não está julgando segundo a aparência. É isso que Deus proibiu. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Ao mesmo tempo que ele fala, não julgue segundo a aparência, ele fala, julgue segundo a reta justiça de Deus. Ou seja, eu julgar alguém porque ela parece ser algo é pecado, mas eu julgar alguém porque ele pratica algo é mandamento. Tá certo? Devemos julgar as práticas, os frutos de cada pessoa, segundo as Escrituras. Não é segundo o que eu acho, segundo o que eu penso. Ah, eu acho que isso é errado, eu acho que isso pode, eu acho que isso não pode. Não, o que eu acho não importa. O que importa é o que Deus fala que pode e o que não pode. Então, quando ele fala, olha, no mesmo capítulo 7 de Mateus, Jesus vai mandar você julgar. Quer ver? Só que não julgar com a trave nos olhos, né? Ele fala assim, olha, capítulo 7 de Mateus, verso 15. Vamos ler?
Ele fala, acautelai-vos, tenha cautela, tenha cuidado. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Aí Jesus está acusando, Jesus está julgando. A pessoa é falso. Como é que Jesus fez esse julgamento? Né? Ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas. Olha, o camarada vem com aquela capa de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E você fala, como que eu vou saber o interior de uma pessoa? Jesus vai dar a dica. Por seus frutos conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Eu conheço a pessoa pela prática. Então, se a pessoa é um falso profeta, ele vai agir como um servo de Deus? Não, ele não vai agir como um servo de Deus. Aí Jesus fala, por acaso se colhe uva de espinheiro? Espinheiro dá espinho, não dá uva. Ou figo de abrolhos, né? O figo dá na figueira. Assim, toda árvore boa produz bons frutos. E que são os bons frutos? É o fruto do Espírito. É a prática que a pessoa tem no Senhor. E o que seria os maus frutos? As obras da carne, irmão. Tá certo? É o que? Inveja. Você vê falso profeta. Um falso profeta, geralmente, ele é orgulhoso. Um falso profeta, geralmente, ele é mentiroso. Um falso profeta, geralmente, ele é caloteiro. Um falso profeta, geralmente, ele é astuto. Né? Então, é o fruto de uma pessoa que não é de Deus. Tá ok? Mas você precisa julgar o falso profeta pelo fruto dele. E aí Jesus fala, assim toda árvore boa produz bons frutos, e a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Ou seja, Jesus está falando, não pode uma pessoa de Deus dar um fruto mau, e não pode uma pessoa que é do diabo, Jesus fala dos filhos do diabo, dar frutos bons. Entende? Não tem como. Então eu não conheço uma pessoa de Deus, não é pelo que ele fala, mas pelo que ele pratica. Entende? Jesus condenou veementemente os fariseus o tempo todo. E ele vai e fala assim, olha, o que eles estão falando é até verdade. Pratica o que eles falam, mas não façam o que eles fazem, porque eles não praticavam. E Jesus fala, toda árvore que não dá bom fruto se corta e lança no fogo. É aquelas pessoas que vão chegar, Senhor, em teu nome profetizamos, Senhor, em teu nome fizemos. Está até chamando Jesus de Senhor. Olha, com a boca eles confessam que Jesus é o Senhor, mas pelas suas práticas eles não confessam. Entende? E aí Jesus fala, toda árvore que não dá bom fruto se corta e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, no reino dos céus. Mas a reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa, tá, irmãos? A diferença só está na linguagem de Mateus, Marcos e Lucas. Pode pegar os textos e conferir. Não existe diferença entre reino dos céus e reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo que diz Senhor, Senhor, nem todo que confessa, tá? Entra no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, ou seja, aquele que pratica, né, aquilo que Deus quer. Então é pela prática que eu conheço. Aí ele fala assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E ele fala, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Observa que essas pessoas estão falando de coisas e estão tentando se justificar, mas eles não estão apresentando as suas práticas diárias. Eles não estão mostrando o seu fruto no Espírito. Por exemplo, bondade, longanimidade, amor, paciência, fé, mansidão. Eles não estão apontando isso para Jesus. Eles não estão mostrando isso para o Senhor. Eles estão mostrando outras coisas. Entende? E aí Jesus vai falar assim, então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então aquelas pessoas que praticam o mal, a prática que foi julgada, não a aparência. Porque eles até pareciam pessoas, gente boa. Até se vestiam como pessoas de Deus, né? Talvez tinha aquela vozeirão que as pessoas se interpretam muito aquela voz, né? De servo do Senhor. Eu acho engraçado quando as pessoas vão pregar. Eu até não sou contra a pessoa impostar a sua voz para pregar. Eu vou explicar por quê. Porque quando a pessoa vai narrar um jogo de futebol, quando ele está emocionado, né? Não tem como a pessoa narrar um gol e falar assim, olha lá, lançou pela esquerda, bateu o gol, que golaço, que coisa linda. Olha que narração ridícula. Você vê que o narrador não está envolvido com aquilo que ele está narrando. É como, né, um pregador falar, Jesus então ele venceu a cruz e morreu no nosso lugar
E graças a Deus, isso não faz sentido. Se você se empolga, obviamente, essa emoção vai transparecer na sua voz também, no seu gestual, isso é óbvio. Mas eu acho engraçado quando a pessoa ela entra para pregar. Desculpa que eu estou fazendo parênteses na mensagem. E aí a pessoa está lá, né? A paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor, aquela vozeirinha e tal. De repente a pessoa pega o microfone para pregar e fala: amados e queridos, nessa noite eu estou aqui para pregar. Você fala: que isso que aconteceu, rapaz? O camarada mudou de repente assim, né? Não deu nem tempo dele se emocionar, ele já está com aquela empolgação toda. É igual quando o camarada começa a narrar um jogo já todo lá em cima. Não existe isso, né? Mas tá bom, vamos lá. Isso não vai tirar a salvação dele não, tá? Só estou falando algo que eu acho engraçado. Mas vamos lá. Jesus fala: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica. Escuta as palavras e pratica. Jesus fala: assemelhá-lo-ei, ou seja, eu vou fazer ele semelhante ao homem prudente, quem ouve e pratica, ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa e não caiu. E compará-lo-ei ao homem sensato, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ouviu? Compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos. Ou seja, a dificuldade vem para os dois, para aquele que cumpre e para aquele que não cumpre. Só que aquele que cumpre, ele permanece firme com Deus. E fala assim: sopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou do seu ensino, da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Por quê? Qual que é a diferença da autoridade de Jesus para os escribas? Que Jesus praticava o que ele ensinava, e os escribas e fariseus não praticavam. Essa é uma diferença fundamental na vida de quem prega aquilo que vive e vive aquilo que prega. Então, Mateus 12, 33, Jesus vai falar isso também. Ele fala assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore, ou seja, pela prática você conhece a pessoa. Raça de víbora, Jesus falando: como podeis vós dizer coisas boas, sendo maus? Como é que pode? Né? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem tira coisas boas do seu bom tesouro do seu coração, do bom tesouro do seu coração. E o homem mau, o homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. E o homem mau tira do mau tesouro, tira coisas más, né? Então Jesus está falando que você conhece o fruto, conhece a árvore pelo fruto, pela prática. E o último ponto que eu queria mostrar para nós aqui é que nós devemos julgar se estamos sendo conduzidos pela carne ou pelo Espírito, certo? Isso segundo as Escrituras também. Porque, na verdade, se a pessoa olhar para si mesmo sem a luz da palavra, todo mundo acha que ele é bom, né? Todo mundo fala assim: mas eu não sou pecador, eu não falo, eu não mato, não roubo, não estupro, então eu sou gente boa. Mas é mentiroso, ele cobiça as pessoas, ele odeia o seu irmão, e tudo isso são pecados gravíssimos, tá ok? Então vamos lá. Gálatas 5, verso 15. Vamos fazer um julgamento da nossa vida, e aí sim você vai entender como é que Jesus fala, quando ele fala assim: não julgueis segundo a aparência. Você não pode julgar ninguém pela aparência, mas você deve julgar segundo a reta justiça de Deus, ou seja, segundo a palavra de Deus. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre frutos bons e frutos maus. Gálatas 5,15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Olha, expressão pesada, né? Vede que não consumais também uns aos outros. Vede que vocês não vão acabar devorando e engolindo um ao outro aí de verdade. Digo-vos, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências, ou seja, a cobiça da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito. Ou seja, o seu corpo, né, ele deseja coisas do mundo. Mas o seu espírito está conectado com Deus, uma vez que o Espírito Santo está em você, então há uma guerra entre a carne e o espírito. E o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis.
Há uma guerra espiritual na nossa vida, irmãos. Nós precisamos entender isso. Mas ele fala, mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, né, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério. Todo mundo sabe que é adultério. Eu sou um homem casado, se eu deitar com outra mulher, eu estou cometendo adultério. Isso é obra da carne. Mas o Espírito me alerta para que eu não faça isso. E se eu cobiçar outra mulher, também estou adulterando. Tá certo? Fornicação, que é imoralidade sexual. Isso é obra da carne. Isso precisa ser julgado. Se alguém pratica adultério, imoralidade sexual, por exemplo, quem gosta de ficar assistindo pornografia, sabe? Quem gosta de ficar com palavras torpes, falando palavrão, aquelas piadinhas maliciosas de duplo sentido, sacanas, isso não pode. A Bíblia fala que não pode haver palavra torpe saindo da nossa boca. Então eu vou ser julgado se eu fizer isso. Se eu falar um palavrão, alguém estiver do meu lado e falar assim, mas você não é crente? Tá vendo? Ele está julgando a minha obra, a minha prática. Ele não está julgando pela aparência, não é? Ele está julgando a minha prática. E ele fala assim, o que mais que é obra da carne? Impureza. O que é impureza? Despudor. Tá certo? Lascívia, libertinagem. Lascívia, irmão, é sensualidade. Toda vez que um homem ou uma mulher ele quer se vestir de maneira sensual, para chamar a atenção de outras pessoas pelo seu corpo, ele está praticando a obra do diabo. São obras da carne que a Bíblia fala. Ele está indo contra o Espírito. Sabe, quando a pessoa tenta exibir o seu seio, ela tenta, como que chama? Decote. Quando a pessoa tenta se exibir o seu corpo, seja homem, seja mulher, para chamar a atenção de outra pessoa, sexualmente falando, isso é obra da carne e isso leva a pessoa a perder o reino de Deus. Então nós precisamos julgar essas circunstâncias. Idolatria, né? Irmãos, idolatria, todo mundo sabe sobre idolatria de ídolos, seja de madeira, seja de que for, mas existe idolatria com pessoas, irmão. Precisamos tomar cuidado com isso. Tem pessoa que idolatra algum pregador, e se aquele pregador estiver pregando algo errado, ele não abre mão daquilo. Você mostra na Bíblia, irmão, esse pregador pregou algo errado. Ele não, que foi fulano de tal que pregou, que é homem de Deus. Cuidado, para não idolatrar ídolos vivos. É pior do que ídolos mortos. Tá? Feitiçaria. Lembrei-me que a Bíblia, feitiçaria é obra da carne e é a ação diabólica. Mas eu lembrei-me que a Bíblia fala que o pecado de rebelião, de rebeldia, é como o pecado de feitiçaria. Samuel fala isso para Saul. Não é? Então, cuidado. Você fala, mas eu não sou feiticeiro, mas é rebelde? Cuidado. A rebelião, a rebeldia é um pecado de feitiçaria. Inimizades, ódio. Aí a pessoa fala assim, olha, para mim fulano morreu. Se o fulano morreu para você, meu irmão, você matou ele no seu coração. Então você está em inimizade, em ódio, obra da carne, precisa consertar isso com o Senhor. Né? Você precisa liberar perdão. Olha o que Jesus fala, é poderoso. Ele fala na oração, chamada oração do Pai Nosso. Ele fala que nós precisamos perdoar assim como que Deus nos perdoa, assim como nós perdoamos. E aí depois do amém daquela oração, continua lendo depois do amém, ele fala assim, porque se vós perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também perdoará a vós as vossas ofensas. Se porém não perdoar aos homens, vocês não perdoar, então também vosso Pai Celestial não perdoará a vós. Já pensou? Se eu não liberar o perdão, Deus não me perdoa. E aí tem muita gente andando com mochilas nas costas, com peso espiritualmente, assim, eu estou me sentindo vazio, eu não sinto mais a presença de Deus. Por quê? Porque ele não liberou o perdão. E Deus colocou uma condição, eu te perdoo. E aí fala assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Assim como eu como. Que ele está dizendo, da mesma forma que eu perdoo, eu peço que o Senhor me perdoe. Isso é profundo. Cuidado, porque a Bíblia fala que aquele que tem ódio no seu coração, ele também é homicida. Porfias, o que são porfias? Discórdias, tá? São disputas, sabe, debates inúteis, pessoas que têm o prazer de ficar discordando o tempo todo, sabe? Só para se engrandecer, isso é obra da carne. Porfias são disputas, tá? Emulações é ciúmes. Irmão, tem ciúme que é doentio. Tem pessoa que ele é tão ciumento, mas tão ciumento, que eu já vi casos de marido ter ciúme até dos próprios pais da esposa. Isso é um absurdo, sabe? Isso não é zelo.
Aquilo que você fala de um ciúme, que a gente chama de zelo, de cuidado, sabe? É uma coisa. Agora, possessão, a pessoa que tem um ciúme possessivo, isso é diabólico, porque é por causa dos ciúmes possessivos que acontecem os crimes que a gente chama de crimes passionais, de paixão, sabe? A pessoa que fala assim, ó, se não for para você ser minha, também não vai ser de mais ninguém. E a pessoa ameaça essa pessoa de morte. E quando não mata. Então esse ciúme é diabólico, isso é obra da carne. Iras, pelejas. E a Bíblia fala, ireis, mas não pequeis. A ira é algo repentino. Você ficou irado com a situação, mas você não pode dar... A Bíblia fala que você dá lugar à ira, ou seja, deixa ela embora. Você não pode agir conforme esse sentimento que veio, né? Pelejas, egoísmo, sabe? A gente tem que tomar cuidado com o egoísmo. O eu é algo muito grave. Paulo fala assim, olha, eu não vivo mais para mim, eu vivo para Deus. João, ele demonstra que o ego na vida dele estava zerado. Ele fala assim, importa que ele cresça, Jesus, e que eu diminua. Ele não era egoísta, sabe? Temos que tomar cuidado com o egoísmo, principalmente se tratando da obra de Deus. Depois ele vai falar assim, dissensões. Tudo isso que eu estou mostrando aqui são pontos que nós precisamos julgar, ou seja, discernir em nós. E se houver essa prática, a pessoa que está praticando, ela tem que ser repreendida em amor. Não é para você expulsar a pessoa, né? Simplesmente chegar assim. Agora, depois eu quero fazer um vídeo explicando sobre essa questão de uma disciplina, como é que a Bíblia fala sobre isso, tá? Dissensões são divergências, né? À toa. Existem divergências que não é para acontecer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu participo de grupo de estudos, né? E quando nós temos pontos diferentes, divergentes, a gente vai para a palavra de Deus. E quando cada um de nós nesse grupo, como que nós fazemos? Todo mundo que apresentou seu ponto de vista e ele está muito diferente, nós abrimos o coração para que Deus mostre para a gente qual é que está a verdade. E quando essa verdade é mostrada, por mais que a gente ensinou a vida inteira daquela maneira, a gente precisa abrir mão para acabar com a contenda. Porque a Bíblia fala que Jesus, que é o sumo pastor, ele deu para a igreja pastores, profetas, mestres, apóstolos, evangelistas, etc. Aí ele fala, querendo a edificação do corpo para a unidade da fé. A fé é só uma. Não existem várias verdades. Isso é verdade, isso também é verdade, isso também é verdade, só que são caminhos opostos. Não. A Bíblia mostra uma verdade. Então, se nós estamos chegando a interpretações diferentes, nós precisamos parar com essa divergência, dar lugar ao nosso orgulho e deixar que Deus trabalhe até mostrar para a gente o nosso erro ou mostrar para qualquer um dos demais irmãos aonde está o erro, para que a gente tenha unidade na fé. É isso que Deus quer de nós. Mas se tem pessoa que fica insistindo na divergência, não está agindo segundo o Espírito, tá? Heresias, facções, divisões, né? Problemas graves, divisões doutrinárias graves, né? Que vai afetar ali a convivência. Se for algo, por exemplo, a pessoa que nega a divindade de Cristo, como é que eu vou congregar falando, Senhor Jesus, o Senhor é o meu Deus, etc e tal, e a pessoa fala que Cristo não é Deus. É complicado, né? Aí como é que andarão juntos se eles não estiverem de acordo? São coisas graves assim. Não é por detalhes, existem detalhes que não fazem sentido. A pessoa, não anda com fulano porque ele acha que pode comer carne e eu acho que não pode. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Invejas. Todo mundo sabe que é inveja, obra da carne, né? E é por causa da inveja que aconteceu o primeiro homicídio no mundo, né? Homicídios, né? E aí lembrando que o ódio também é uma espécie de homicídio. Bebedice, embriaguez, ó. Eu estou vendo alguns irmãos falar assim, bobo, tem nada a ver não, eu encho a cara no vinho, não é pecado não. Então vai, então. Só que a Bíblia está falando que embriaguez é pecado. Irmão, eu estou falando isso aqui só para você entender que eu vou deixar uma pincelada para não ficar por alto sobre o uso do vinho. É porque eu já vi casos de pastores levar os seus irmãos em Cristo para bares. E aí senta lá o pastor e os seus discípulos, né? Vamos falar assim, os seus discípulos mais próximos ali, numa mesa de bar. Deixa eu te perguntar, esse fruto é um fruto que engrandece o nome do Senhor Jesus? Ele causa escândalo? A pessoa tem que pensar isso. Se causa escândalo, não deve ser feito. Se ele não glorifica, se não é para edificação, não deve ser feito. Ele é para destruição, isso não convém.
A Bíblia fala não é para fugir do mal, é para fugir da aparência do mal. Parece mal? Foge. Glutonaria. E olha, eu não estou falando isso aqui para você concordar comigo não, tá? Porque eu não preciso fazer as coisas para você concordar. Eu preciso fazer as coisas de acordo com o que a palavra de Deus fala. Glutonaria. Interessante que a palavra glutonaria no grego também tem um sentido de orgias, tá? E coisas semelhantes a estas. Olha, eu não estou falando isso para defender a glutonaria do glutão, da pessoa comer demais também não, porque a Bíblia fala que em tudo precisamos ter moderação. E coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, não é só essas, a lista não é só essa. Coisas parecidas com essa, olha o que ele fala. Não precisa estar nessa lista não. Parece com isso, ele fala, vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem ou praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele fala, mas o fruto do Espírito, olha o discernimento do lado bom da coisa. O fruto do Espírito é amor. Se a pessoa tem esse fruto, ele é uma bênção. Gozo, que é alegria. Olha, alegria é dom do Espírito, irmão. Faz parte do fruto do Espírito. Paz. Você já viu crente que não tem paz? É porque não tem Espírito. Não tem como um crente não ter paz. E a paz não está coligada com a circunstância que você está passando. Ah, eu perdi a paz porque eu estou passando por uma tribulação muito grande. Não. Paulo estava preso, Paulo e Silas, preso por causa do Evangelho. Meia-noite está lá Paulo e Silas cantando. Evidentemente que ele não estava cantando assim, porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Não, Paulo estava ali sofrendo. É lógico que ele não estava cantando assim, né? Paulo está cantando, irmão, pela firmeza do Evangelho. Eu estou falando isso porque a letra desse hino está errada, tá? Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Imagina Estevão tomando pedrada na cabeça a ponto de morrer cantando. Mas no Apocalipse a igreja estará no céu. Por quê? Olha por quê. Porque Deus não deixa perecer aquele que é fiel. Isso é coerente para Estevão cantar isso? Lógico que não, né? Mas Paulo e Silas tinham paz. Porque a Bíblia fala assim, se alguém está triste, ore. Se está alegre, cante louvores. Paulo e Silas estavam alegres, cantando louvor ao Senhor. Então o fruto do Espírito não é de acordo com o momento, não é de acordo com a circunstância. O fruto do Espírito é porque o Espírito habita em nós e ele vai agir por meio de nós. Ele nos capacita a agir da maneira certa, a discernir o certo do errado, e aí então você escolhe o melhor caminho e vai ser fortalecido pelo Espírito de Deus. Então o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Deus é longânimo, né? Ele é tardio em irar-se. E aí nós precisamos ser assim. Crente que tem um pavio curto, irmão, cuidado, está errado. Né? Eu já vi crente falando assim, olha, eu até que sou bonzinho, já começou errado. Eu sou até que sou bonzinho, mas se pisar no meu calo, irmãos, Jesus cura calo também, irmãos. Né? E pior quando o crente fala assim, se pisar no meu calo, eu rodo a baiana. Olha que tipo de expressão. Né? Vai fazer o quê? A pessoa tem que converter. Outro fruto do Espírito, benignidade, qualidade do bem. Né? O cristão tem que ser do bem. Outra coisa, bondade. Irmão, bondade, qualidade daquilo que é bom. O crente tem que querer sempre o bem, sempre o bom, sempre o que é de Deus. Fé faz parte do fruto do Espírito. Tá certo? Fé. Mansidão. Manso, manso, manso. Eu vejo mansidão nas palavras de Jesus. Jesus manso, o tempo todo falando. Ao invés dele responder com ignorância, ele fazia uma parábola. Ele levava a própria pessoa a falar com a própria boca, a compreender o erro que ele estava fazendo, respondendo com mansidão. Né? Os fariseus lá debatendo com Jesus várias vezes, e Jesus vai lá e dá o exemplo de um bom samaritano. Olha, Jesus fala lá que passou um sacerdote, passou um levita, ambos judeus de Jerusalém, né? Estavam em Jerusalém. Aí tinha um homem lá, quase morrendo. Aí passa um samaritano, bom, gente boa que é samaritano. Mas para um judeu, admitir que existe samaritano bom é uma coisa muito difícil, né? Então Jesus mexe lá e faz ele declarar quem foi o próximo, quem foi o amigo desse camarada que estava caído. Aquele judeu que ouviu essa parábola, ele entendeu ela. Só que ele ficou tão chocado que ele nem quis falar assim, o samaritano, ele fala assim, né? Ah, o que ajudou. Mas tá bom, vamos lá. Mansidão, irmãos, mansidão tem que ser algo praticado no momento de dificuldade mesmo.
Ah, irmão, mas eu perco as estribeiras. Ah, eu fico irritado, eu fico nervoso. Aí está faltando o fruto do Espírito. Porque o crente é provado exatamente no momento em que ninguém seria aprovado. Quando o mundo reage exatamente como a gente reage, é porque a gente está tendo a reação do mundo. Deus espera de nós uma reação diferente. Você é filho de Deus. Deus espera de nós a reação que Ele tem. Imagina se Deus reagisse à nossa ação imediatamente, né? Como que a gente seria, hein? Nós já teríamos sido consumidos. Mas a mansidão é fruto do Espírito. E temperança nada mais é do que domínio próprio. Ah, mas eu não consigo me segurar. Se o Espírito de Deus estiver agindo na sua vida, se você tiver o fruto do Espírito, você consegue em qualquer situação. Irmão, em qualquer situação você consegue sim. Tá? Eu passei por um problema gravíssimo e teve um momento que eu precisei ser provado na minha mais... quem conhece a minha vida, aqui de perto, sabe que minha mãe faleceu e eu estava perto dela durante aquele momento. E eu precisei ter ciência de que o domínio próprio de Deus estava operando na minha vida porque eu era incapaz de agir. Sabe? E eu ouvi nitidamente o Senhor falando comigo. Olha, eu tinha acabado de escrever um livro que se chama A Vontade de Deus. E eu ouvi nitidamente o Senhor falando no meu coração. Se você vai ensinar as pessoas a obedecerem à minha vontade, agora é a hora de você aceitar a minha vontade na sua vida. E aí, irmão, domínio próprio é só Deus mesmo que te dá. E aí Paulo complementa, contra essas coisas não há lei. Contra o quê? Contra o domínio próprio, contra o fruto do Espírito. Mas contra as obras da carne há lei. E é por isso que eu preciso julgar as obras da carne e o fruto do Espírito. Né? E ele fala assim, e os que são de Cristo crucificaram a sua carne com Cristo, né? Crucificaram a carne com as suas paixões e cobiças e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros e invejando-nos uns aos outros. Por isso que Paulo vai falar uma coisa interessante. Que muita gente fala, todo mundo é filho de Deus. Um dia desse eu quero falar sobre isso. Não é todo mundo filho de Deus. Se você puder abrir Romanos capítulo 8, olha o que Paulo vai falar. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem são esses? Que não andam segundo a carne, essas obras da carne que nós falamos, mas segundo o Espírito. Não há condenação para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, pelo fruto do Espírito, esses são filhos de Deus. Então, se você quer saber quem é filho de Deus e quem não é, pelo fruto conhecereis. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, para concluir, eu volto lá no tema, no verso que é tema principal, João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. João 7, 24. Não julgueis segundo a aparência. Não posso julgar alguém porque eu acho que ele parece que ele é isso, não. Mas eu preciso julgar as circunstâncias. Se a pessoa praticou aquilo, então ela é. Se ele matou, ele é homicida. Eu não estou julgando ele porque ele parece ser homicida, mas porque ele praticou homicídio, então ele é homicida. E esse julgamento ele é feito tanto para você exortar esse irmão, porque senão eu não vou ser capaz de orientar ele, né? Você não vai ser capaz sequer de orar por essa pessoa, porque afinal de contas eu não posso orar para Deus abençoar, para Deus consertar a vida dessa pessoa, porque senão eu vou estar julgando ele. E esse é um argumento diabólico, não julgueis, né? E aí essa palavra aí fica para os irmãos que Jesus não estava proibindo um julgamento correto, pelo contrário, ele estava proibindo um julgamento segundo a aparência. Vamos encerrar o vídeo agora. Deus abençoe, obrigado a cada um dos irmãos por estarem até agora. Eu peço a vocês que puderem compartilhar o vídeo para mais e mais pessoas entenderem essa bênção aí, tá ok? Deus abençoe, ore por nós, muito obrigado por tudo.